Eu tirei os queijos da geladeira e agora tá fedendo aqui em casa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Notícias de Paris. Bem-vindos, pessoal. O nosso primeiro assunto hoje tem um título complicado: Defesa do patrimônio sensorial das zonas rurais. Traduzindo, quer dizer, o que acontece quando os urbanos decidem morar nas zonas rurais. Antes da pandemia, nós já estávamos acompanhando a transferência das pessoas que, cansadas das grandes cidades, voltavam para o campo ou escolhiam o campo pela primeira vez. A pandemia só acentuou um movimento que já existia. Uhum. E acentuou também os atritos entre rurais e novos rurais. Eles deixam uma cidade grande para viverem numa cidadezinha pequena, máximo 1.000 pessoas, todos se conhecem, algum comércio, 2, 3 comércios, uma escola, a prefeitura, o prefeito e uma igrejinha. Acabou. Né? Não tem mais nada. E, importante, todos se conhecem. Desde o nascimento, né, provavelmente. Gerações. Né? Aí chegam os urbanos ou os novos rurais. Aí se instalam, tudo bem, então, tudo verde, tudo lindo, ar puro, e em seguida Canto dos passarinhos. o passarinho cantando, não tem poluição, aí os atritos começam, não é? Vamos lá, Rodrigo? O grande atrito, pelo que eu entendi, é o sino da igreja, né, Lina? O sino da igreja toca a cada meia hora, dá um badalozinho a cada meia hora, aí nas horas cheias bate mais forte e bate 3 vezes para anunciar o Ângelus, né? Exatamente. E começa a bater às 7 da manhã, tem uns que batem a noite toda, mas aí mesmo os rurais acharam que estava demais, então eles param às vezes às 20 horas ou às 22 horas. E só recomeça às 7 da manhã, né? E recomeçam às 7 da manhã. Quer dizer, eu sofri isso, porque meu marido tem uma casa na Córcega, o mesmo cenário, cidadezinha, a prefeitura, a escola, né? E a igreja, e o sino da igreja. E o sino tocava a noite toda. Agora o sino só toca até às 20 horas. Lina, mas esse sujeito, que foi o sujeito de uma reportagem, de uma matéria, né? Ele reclamou com o prefeito da cidadezinha onde ele mora, que tem 1.000 habitantes, que o sino estava atrapalhando o sono dele, né? É. E aí o prefeito foi lá e pediu pro padre, pro dono da igreja, parar de tocar o sino durante a noite. Só que não foi o suficiente, né? O cidadão continuou reclamando que durante o dia o sino da igreja o estava incomodando também. E aí foi que o prefeito usou essa lei, que foi promulgada dia 29 de janeiro desse ano, falando que o cidadão não pode prestar queixa de algum som, de algum cheiro que é proveniente da vida numa cidadezinha do interior, né? Isso não pode ser motivo de atrito ou motivo de queixa para a prefeitura ou na polícia. Exatamente. É a defesa do patrimônio sensorial das zonas rurais. Da Porque zona. não só os sinos da igreja, era o canto do galo, cedo demais, cachorro que late a noite toda, e os sininhos das vacas. As vacas ficam soltas com sininhos, né? Blim, 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 blim. E o barulho cedo de manhã dos tratores. E Das tinha um cheiro, colhedeiras, né? Teve o caso das colhedeiras. colhedeiras, e tem um cheiro dos produtos utilizados na agricultura. Quer dizer, O cheiro do esterco da vaca, que acaba, dependendo da direção do vento, entra na casa, né? os mosquitos. Quer dizer, o prefeito, um prefeito foi entrevistado, ele respondeu, gente, mas eles estão reclamando dos sons que dão ritmo à vida rural. Quer dizer, tem que voltar para o meio urbano. O que o prefeito disse também é que todos se conhecem. Então, eles chegam aqui, o que eles deveriam fazer, em primeiro lugar, tocar campainha na prefeitura e dizer: boa tarde, eu me chamo tal, aqui está minha família,
estamos mudando para cá, felizes de mudar para cá, para essa cidade pequena, com essa vida, essa qualidade de vida excepcional, gostaríamos de conhecê-lo. Uma outra abordagem, né, de vida. É uma outra abordagem de vida. Impensável para uma pessoa que vive numa cidade grande. Imagina quando eu mudei para Paris, se me passou pela cabeça bater na porta da prefeitura e dizer que era falar com a prefeita, estou morando aqui, prazer em conhecê-la. Eu não bati na porta nem dos meus 2 vizinhos de andar, a gente se conheceu por acaso, porque ele me ouviu falando português, ele também fala português. A outra eu tive que bater na casa dela, porque um dia eu me prendi aqui por fora do apartamento, tive que entrar no meu apartamento através da varanda do apartamento dela, então, por essas circunstâncias. Mas a gente também não se apresenta com os vizinhos, né, na grande cidade. A gente não conversa nem com o vizinho que mora no primeiro andar, imagine se apresentar à prefeitura. Mas eu achei tão bonitinho o prefeito falar, eles deveriam chegar aqui e tocar a campanha da prefeitura. Eu fiquei sabendo que em outros países europeus, nas cidades pequenas, esse hábito existe também. As pessoas, quando chegam, estrangeiros ou não, né, tocam campainha na prefeitura e dizem: "Vá lá, cheguei, prazer em conhecê-lo". Para os brasileiros que estão mudando para o interior agora também por causa da pandemia, fica a dica, né, Lina? Fazer Fica a isso dica. também. E quando os atritos vão até o tribunal, teve um caso divertido que um novo rural reclamou do canto do galo do vizinho. E o tribunal, não se sabe por quê, talvez o magistrado de plantão fosse também de uma grande cidade, a sentença dele foi a seguinte: o dono do galo tinha 30 dias para impedi-lo de cantar. Após essa data, sentença de morte para o galo. O galo ia ter que passar por um treinamento especial. Não se sabe. Mas como a sentença do tribunal foi absurda e que a notícia virou internacional e com piadas engraçadíssimas, e que todos, mesmo aqueles que não gostam do canto do galo às 6 horas da manhã, passaram a defender a vida do galo. Então o magistrado foi obrigado a modificar a sentença e o galo está vivo até hoje. Que bom, né? Mas eu tô lembrando aqui, Lina, quando eu era criança, a gente é de Belo Horizonte, né? Que é uma grande metrópole, mas acaba que também é quase uma cidade do interior, né? Uai, somos de Belo Horizonte. Somos de Belo Horizonte. Tem muito tinha, pelo menos quando eu era criança, né? Nos anos 70, nos anos 80, tinha muitos quintais no meu bairro. E tinha um galo, realmente, que todo dia de manhã ele cantava e acordava a gente. Mas nós nunca reclamamos. Acho que fazia parte do charme de morar naquele lugar. E no meu colégio tinha uma siriema. O meu colégio tinha um mini zoológico, assim, os animais ficavam soltos, né? E tinha uma siriema que ela cantava também bastante, atrapalhava todas as aulas. Eu faço parte de uma geração que gosta do canto do galo, porque eu nasci numa Belo Horizonte que tinham bairros com casas residenciais e não só prédios de apartamento. E nas casas tinha sempre, no jardim, uma jabuticabeira, uma mangueira e um cantinho para umas galinhas e um galo. E era muito simpático. Eu fiquei pensando nesses novos habitantes das zonas rurais reclamando do canto do galo, do barulho do sino da igreja. É a mesma coisa se eu chegasse lá para Ana Hidalgo e reclamasse do caminhão do lixo que passa aqui de noite fazendo barulho, da sirene, desse canto de sirene das sirenes, exatamente. Das ambulâncias. Toda vez que a gente faz um story, tem uma sirene e as pessoas comentam da sirene de Paris, que tem um toque especial, que elas sempre lembram da sirene de Paris. Continuando no nosso assunto de patrimônio da humanidade, né? Dessa vez nós vamos entrar no patrimônio imaterial da humanidade, da Unesco, e a França vai apresentar um candidato para o patrimônio imaterial de 2022, e, na verdade, aqui internamente na França está disputa entre 2 assuntos. Um é a baguete e o outro são os telhados de zinco. Não os telhados de zinco em si, mas os trabalhadores que fazem os telhados de zinco, né? Os artesãos que trabalham fazendo os telhados de zinco de Paris, que são uma das características da cidade, né? Não as baguetes também, mas os padeiros, pâtissiers,
de Paris. É o savoir-faire, é o saber fazer, a técnica única da baguete francesa, não é? A questão, na realidade, é qual emblema da França pode figurar, de novo, no patrimônio cultural e material da Unesco. E o processo é complicado, porque primeiro tem que ter um concurso interno, quer dizer, tem que entrar para a lista do patrimônio, do emblema que vai representar a França, do patrimônio material na França, para, em seguida, entrar num concurso e passar o concurso da Unesco. E nós fizemos uma eleição, nós dois, e nós dois votamos telhados de zinco, não é? Telhado de zinco. Por quê, Rodrigo? Bom, Lina, eu acho que a baguete já é mundialmente conhecida como um produto francês. Eu acho que ela já está no patrimônio imaterial da humanidade, né? Eu acho que todo mundo, quando vê uma baguete, quando come uma baguete, lembra da França, pensa na França. E eu não acho que seja um métier que tá em declínio ou que está ameaçado de extinção. Eu acho que esse savoir-faire está passando de pai para filho, ou de mestre para aprendiz. Né? A gente vê, assim, são 6 milhões de baguetes vendidas por ano na França e tem 33 mil padarias. Então, eu não acho que seja um savoir-faire que está se perdendo. Em compensação, o savoir-faire de saber fazer um bom telhado de zinco está se perdendo, porque as pessoas, os jovens, não estão querendo entrar nesse métier. Tem cada vez menos artesãos especializados nesse tipo de trabalho. Então, eu acho que especificamente, esse trabalho, os telhados de zinco, os artesãos dos telhados de zinco, eles estão precisando realmente serem reconhecidos desse boost, assim, né? Que atrás disso vem toda uma promoção do governo francês, né? E de incentivos, etc. Exatamente. Você acha a mesma coisa, Kel? Eu acho a mesma coisa. Eu acho que, como a Torre Eiffel, a baguete já é um emblema da cidade de Paris e da França. E a baguete é conhecida realmente no mundo todo. Ela foi imortalizada. Quando nós começamos a pesquisar a questão da baguete e do telhado de zinco, a primeira imagem que me veio até a cabeça, a primeira imagem que me veio na cabeça foi aquela foto do Willy Rony, que eu não sei se a gente pronuncia o S final, Willy Ronis, ou Willy Rony, que é um francês, que nasceu aqui e que em 1952 fez aquela foto aí em cima de uma criança feliz correndo com uma baguete quase do tamanho dela nas ruas de Paris, e parece que ela estava correndo no Boulevard Haussmann, aqui perto. Eu achei bonitinho foi que o presidente da Associação das Padarias da França, ele falou que o primeiro produto que os pais mandam as crianças comprar na vida é a baguete, né? Tipo, baguete. Desce ali na padaria e compra uma baguete. E eu lembrei que eu vejo muita criancinha mesmo com umas moedinhas nas boulangeries comprando baguete sozinhos. É que quando eles começam a falar, mãe, posso sair sozinha? Sabe? Então ela fala, vai na padaria comprar baguete, né? Vai na padaria comprar croissant. É a primeira coisa que a criança faz sozinha na rua. A minha neta foi a primeira coisa, ela foi num pequeno supermercado ao lado da casa dela comprar alguma coisa. Como ela não mora na França, não era baguete, Não, né? foi baguete. Eu também isso, com 33 mil padarias na França, praticamente tem uma em cada esquina, né? Não é tão perigoso para a criança descer e comprar uma baguete na esquina. E dizem que o Macron está torcendo pela baguete, não pelos telhados de zinco, porque ele adora, ele acha que a baguete já deveria ter representado a França no momento em que a pizza napolitana foi escolhida pelo Unesco. Então, a baguete vai se reinscrever de novo. O Macron adora a baguete, ele defende a baguete e a sua frase é a seguinte: a baguete representa 250 gramas de perfeição e de mágica. Quer dizer, louco pela baguete. La baguette magique. Na realidade, a baguete pesa 250 gramas e mede de 60 a 75 centímetros de comprimento. E dizem que é muito complicado fazer realmente aquela baguete crocante francesa. Ela é complicada de ser feita. Quer dizer, não basta você ter farinha, água, sal e fermento. Você tem que saber quanto tempo manipular, como manipular, quantidade de fermento, quanto tempo deixar crescer. Isso nós estamos falando de um produto artesanal. Nada a ver
com baguetes feitas à máquina, né? São baguetes industriais, por produtores de baguete, que vendem a baguete congelada e que certas padarias só assam e vendem, né? Nós estamos falando aqui do savoir-faire, do aprendizado do verdadeiro padeiro, aquele que faz a baguete na sua padaria, que não são todos. Mas, Helena, voltando à questão dos telhados, eles não estão só querendo que o métier dos telhados de zinco entrem, né, nessa lista do patrimônio imaterial, mas também dos que fazem telhados de chumbo, os que fazem telhados de telha, dos ornamentistas, né, que são os caras que criam os detalhes nos telhados, inclusive os que vão refazer a flecha da Notre Dame, estão dentro desse métier. Exatamente. O que eu acho mais interessante é que quando a gente vê fotos de Paris, o que chama a nossa atenção são os telhados de Paris, né? Sempre. Eu adoro os telhados de zinco com as chaminézinhas. Então, eu acho que realmente eles precisam ser reconhecidos. Porque o trabalho executado nos telhados é realmente um trabalho de uma fineza e de uma precisão impressionante, porque é um trabalho de uma fineza e de uma precisão impressionante. Olhem bem, não se trata de forrar a superfície do telhado por placas de zinco, porque entre as duas placas a água vai entrar. O trabalho, na realidade, é uma solda, sabe, com fogo, é uma solda que vai juntar, colar duas placas nesse movimento aqui. Então, é impressionante, eles sobem até o parapeito de cada janela, tudo soldado, não entra uma gota de água. Eu tenho várias janelas, eu moro no último andar do prédio, eu tenho várias janelas, e eu tenho várias janelas também no teto do apartamento. E quando terminou, eu disse, nossa, acostumada com as goteiras do Brasil, né? O Brasil chove desesperadamente, e os telhados todos são retos. Os telhados dos imóveis brasileiros são retos, quer dizer, se não tiver uma impermeabilização perfeita, o último andar sempre tem goteira, e eu vivia no último andar no Brasil e com goteiras infinitas. Bom, nunca eu tive um problema de goteira aqui. Se por acaso uma dessas soldas começa a descolar, que dá uma manchinha, na mesma hora o cara vem, arranca a placa toda e troca tudo. É um trabalho maravilhoso. E tem esses ornamentos que você está falando, eles são maravilhosos. O filme vai mostrar para vocês a maravilha dos detalhes, das florezinhas, da maneira como eles enrolam o zinco em torno do telhado e cria uma florzinha aqui, cria uma bolinha ali, para um telhado que ninguém vai ver, né? E esse é um outro métier, né, Lina? Eles são chamados os ornamentistas. Né? Não é o mesmo cara que faz a solda. Não, tem o cara da solda, tem o ornamentista, tem um cara que vai fazer um galinho, assim, um galo, né? Um ornamento para ficar lá no alto, tem outro que vai fazer não sei o quê. Quer dizer, para você fazer um telhado de acordo com a tradição, precisa de não sei quantos especialistas. Né? E eu fiquei sabendo que, no final, quando ele já é um especialista experimentado, adulto, digamos, a remuneração dele é de 3.000 euros por mês. Uhum. Que para a França e para qualquer lugar é um salário que a pessoa vive corretamente, não é? Mas os jovens, né, nem sabem que o telhado é de zinco, os jovens não têm mais informação nenhuma. Então, se por acaso Rodrigo e eu defendemos o telhado de zinco, porque a baguete todo mundo conhece, se por acaso a Unesco topar a parada, talvez eles descubram essa profissão. Exato. Parece que todas as manhãs faltam 500 especialistas. Parece que todas as manhãs faltam 500 especialistas para a necessidade só de Paris. Agora, se imagina. Então, eles têm trabalho o tempo inteiro. Essas pessoas, os couvreurs, essas pessoas trabalham o ano todo.
Mas não é um trabalho fácil, né, Lina? Imagina, frio, 0 graus, calor de 30. Depende, eu acho que depende da personalidade de cada um. Eu vi uma entrevista com um trabalhador do zinco, dos telhados, ele disse que a profissão dele é de um romantismo total, porque ele está sempre, sempre diante da vista mais bonita de Paris. Verdade. Ou ele está consertando o telhado de Versailles, o telhado do Palácio não sei aonde, sabe? Ele está diante da Torre Eiffel consertando um telhado. Ele diz que a vida dele ele não troca por nada. Com certeza tem as vistas mais bonitas da cidade. E realmente, quando está muito, muito frio, ninguém sai, não é? Não é assim também. Tomara que essa profissão ganhe. Estamos torcendo. O label da Unesco. Bom, pessoal, nosso terceiro assunto, ele não fala de patrimônio, mas fala de algo que faz parte da tradição de Paris, que é o Mercado das Flores, que fica ali na Ilha de la Cité, que é a ilha onde está Notre-Dame, onde está Sainte-Chapelle. A gente sempre fala da Ilha de la Cité, né, porque é uma parte importantíssima da cidade. E lá tem um mercado de flores, que é um mercado que foi criado em 1806. O Napoleão ele fez um decreto cedendo aquela região para a Prefeitura de Paris para fazer um mercado de flores a céu aberto, que na época funcionava, acho que só às quartas e sábados. Hoje em dia eu já nem sei mais quando que ele funciona. Mas o mais interessante do mercado que eu acho é que o mercado, atualmente, ele se chama Mercado Elizabeth II, que é a rainha da Inglaterra, né? E essa história vem porque, em 2016, a Elizabeth II veio à França para comemorar os 70 anos do dia D, né, o dia do desembarque, que levou os aliados a ganharem a Segunda Guerra Mundial, e ela própria fez questão de visitar o Mercado das Flores. Não foi um arranjo do cerimonial, ela mesma quis visitar o Mercado das Flores, porque ela, assim que ela se casou com o príncipe Philip, em 1948, ela visitou Paris, ela foi ao Mercado das Flores e ela ficou apaixonada pelo Mercado das Flores, ela queria relembrar este momento do Mercado das Flores. Esse momento romântico. Esse momento romântico, quando ela ainda não era rainha, não tinha tantas obrigações, né? Podia flanar por Paris sem ainda mais em 1948, né? Com certeza não tinha o aparato de segurança que tem hoje, né? Eu também gosto do Mercado das Flores. Eu gosto, sobretudo, da visão que nós temos quando estamos ao longo do Sena. À esquerda está o Mercado das Flores e, assim, bem na nossa frente, a Conciergerie. Exato. E aquele relógio maravilhoso, o relógio de sol maravilhoso que tem. Essa perspectiva é linda, eu adoro. Eu tenho uma coleção de fotos desse ponto de vista, porque eu acho lindo. E o mercado ele vai passar por uma reabilitação. A Prefeitura de Paris assinou um contrato para ele ser reabilitado, 5 milhões de euros para a reabilitação do mercado. Isso vai acontecer entre 2023 e 2025. Toda aquelas estruturas de ferro fundido que a gente vê lá, eles não são da época da inauguração do mercado. Essas estruturas elas foram feitas na década de 20, baseados em desenhos que já existiam. Eles vão transformar todas as ruas em volta em ruas de pedestres, vai ter um restaurante ali perto, então vai ficar tudo bem mais simpático. Porque hoje em dia está meio bagunçado, né? Tem alguns que não funcionam mais, está meio precário assim lá. Está meio decadente. Está meio decadente, exato, a palavra é essa, está meio decadente. Eu tive que reapropriar esse espaço, vou contar por quê. Logo que eu cheguei aqui e cheguei com visto para fazer um doutorado, então todos os anos eu tinha que renovar a minha carte de séjour, que é a permissão para residir aqui enquanto estudante. E era na prefeitura de polícia, que está ali ao lado do mercado, que eu fazia fila a partir de 4 horas da manhã, e ficava 4, 5, 6, o dia inteiro, às 6 horas da tarde eles fechavam o guichê, não tinha chegado a minha vez, no dia seguinte eu voltava. Então, Você não tem boas lembranças dessa região, né? Eu fiquei muito tempo para esquecer, mas como já tem 30 anos tudo isso, eu já esqueci. Hoje eu passo lá, nem lembro mais que eu fazia fila na chuva, na neve, com frio, com fome.
E uma coisa que eu achei interessante também foi que o mercado, entre 1905 e 1910, o mercado ele parou de existir ali porque eles estavam construindo a linha 4 do metrô. Metrô. E foi a primeira linha que passou por debaixo do Sena, a primeira linha subterrânea que atravessou o Sena pelo, né, submersa. E aí o mercado parou de existir. E a estação Cité, da linha 4, ela tem uma saída dela logo ali perto do Mercado das Flores. Exatamente entre a polícia e o Mercado das Flores. Você descia na Cité para ir lá. Eu descia na Cité para ir lá. Bom, se vocês tiverem sugestões sobre um tema para Notícias de Paris, se vocês quiserem um tema específico, pode entrar em contato com a gente, não é, Rodrigo? Deixa aí nos comentários que a gente recebe por e-mail e lê e responde. E lê, Bom, até a próxima. Bye, bye. Tchau, pessoal. Até a próxima.